Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Repscience, a unidade oeste aqui de São Paulo. Hoje é quarta-feira, é o dia da nossa prática de meditação. No dia de hoje eu trouxe um ensinamento do Mestre Rukawa, que a gente sempre está ouvindo, às vezes acho que até calo, né, no nosso ouvido, mas é um ensinamento importante, é um ensinamento que a gente tem que colocar em prática mesmo, porque vai trazer esse ensinamento que a gente vai conversar no dia de hoje, é o que vai definir a nossa felicidade ou não. Ou seja, quem define somos nós mesmos, é a nossa forma de pensar, é a forma que a gente encara as adversidades externas, o ambiente, o jeito que a pessoa fala com a gente, mas o quanto que a gente reage às ações externas que vai fazer com que a gente possa escolher a felicidade ou a infelicidade. Então, o Mestre Rukawa sempre fala que o ser humano não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, como que a gente faz para a gente sempre optar pela felicidade, a gente sempre poder optar a melhor reação, independente de qualquer situação, independente da reação das pessoas? Então, como que a gente consegue fazer esse controle? Então, é isso que a gente vai conversar no dia de hoje. E no final a gente vai fazer a prática da meditação reflexiva para a gente poder analisar essa forma de pensar, como que está a nossa conduta, como que está a nossa forma de reagir perante essas situações. Como vocês sabem, a prática da meditação traz inúmeros benefícios, né, para o nosso dia a dia, principalmente para a nossa alma, para o nosso espírito. Uma vez que a gente está aqui no mundo terreno para fazer o nosso aprimoramento espiritual, para fazer o nosso desenvolvimento da nossa espiritualidade, aumentar a nossa iluminação, ou seja, a gente está aqui no mundo terreno para passar por diversas experiências, diversas situações, se relacionar com diversos tipos de pessoas ou personalidades com características diferentes, na qual o conjunto de todas essas situações vem o quê? Agregar para o seu conhecimento, vem agregar para o seu crescimento, né? Para o seu aprimoramento espiritual. E uma das coisas que a gente estuda muito aqui na Repscience é o quê? Esse desenvolvimento espiritual, que significa quanto mais a gente consegue desenvolver, crescer, né, ter maturidade espiritual, isso vai refletir muito em qual dimensão a gente vai retornar quando a gente voltar para a nossa verdadeira morada. Como o Mestre Rukawa fala, o mundo espiritual, sim, é nosso verdadeiro lar, é a nossa verdadeira casa, vamos dizer assim. Que aqui na Terra, esse mundo terreno é apenas um local de passagem, que a gente veio aqui para adquirir esses conhecimentos, adquirir essa sabedoria. Então é como se fosse o quê? Uma escola da nossa alma ou do nosso espírito. Então, quanto mais a gente conseguir aprender as coisas aqui nessa escola, quanto mais provas a gente conseguir passar, a gente poder passar de ano, né, de cada série, a gente conseguir realizar aqui, é o que vai definir em qual dimensão a gente vai retornar no mundo espiritual. Como vocês sabem, o mundo espiritual é dividido em dimensões, como se fossem camadas. Então, cada camada ou cada dimensão tem uma característica muito específica de pensamento, de vibração, sentimentos. Então, se você está de acordo, como que está a sua vibração, ou como que está o seu coração, o seu pensamento que você adquiriu aqui, você aprimorou aqui no mundo terreno, a qualidade
desses pensamentos, a qualidade do seu coração, a qualidade da sua vibração é o que vai definir a sua morada lá, porque aí você vai sintonizar com qual dimensão você vai conseguir o que? Tá retornando. Então, se você tá com uma, vamos supor que a sua vibração, se a gente pôr em cores, só um exemplo, se for da cor azul, então a dimensão da cor, se tem uma dimensão, vamos supor que a sexta dimensão é da cor azul, então a gente vai retornar para essa dimensão. Para vocês poderem entender um pouquinho mais, para vocês poderem ter conhecimento de como que é a característica de cada dimensão lá no mundo espiritual, eu recomendo a leitura do livro As Leis da Eternidade. Lá nesse livro, As Leis da Eternidade, o mestre Rokal explica com muitos detalhes como que é cada dimensão, como que é o pensamento, e dá até para vocês imaginarem como que é essas dimensões. Então é muito importante a gente saber as características de cada dimensão lá do mundo espiritual, porque lá no mundo espiritual, além do mundo celestial, ou seja, o mundo da luz, tem uma pequena parte que é o mundo infernal, ou seria como se fosse um local para você fazer a reflexão ao retornar ao mundo espiritual. Então a gente acaba cometendo alguns erros, acaba tendo alguns deslizes, então nosso coração, nosso espírito, ele não está com a vibração muito refinada, está um pouquinho pesadinho. Então, para eliminar essas nuvens ou poder refinar mais essa nossa vibração, a gente vai nesse local chamado inferno, né, que realmente aos nossos ouvidos é muito negativo, tenebroso, mas o mestre Rokal define o inferno como se fosse um local para a alma poder fazer a sua reflexão, poder eliminar esses erros, poder tirar essas nuvens, né, essa energia densa que acabou acumulando aqui no mundo terreno. Eliminando isso daí, você já vai ascender para o mundo celestial. Então, voltando, a gente saber direitinho sobre as dimensões, como que é cada pensamento, como se forma, né, a característica, é importante porque te dá um guia, dá uma noção para a gente saber como que está o nosso pensamento. Será que o nosso pensamento, o nosso sentimento agora está sintonizado em qual dimensão? Será que mais para o mundo celestial ou infernal? Então, a gente saber dessas características, né, de cada pensamento, das dimensões, é muito importante, que dá como se fosse uma orientação para a gente, né, aqui, para a gente poder saber direitinho como que a gente está pensando, se a gente está mais para o positivo ou para o negativo. Então eu recomendo a leitura do livro As Leis da Eternidade, ou tem um filme também desse livro, As Leis da Eternidade também. Se vocês quiserem assistir, só entrar em contato conosco aqui do Templo Local Oeste, porque esse filme dá para disponibilizar pelo link e vocês podem assistir aí na casa de vocês, igual a gente está fazendo aqui nas atividades. Então, se vocês quiserem assistir, tiverem curiosidade para saber um pouquinho mais sobre o mundo espiritual, como que é as dimensões, como é os seres de cada dimensão, pode só entrar em contato que a gente libera o link para vocês assistirem esse filme. E é mais um ensinamento, mais um conhecimento muito importante para a gente poder o quê? Aumentar a nossa sabedoria aqui e elevar a nossa iluminação. E como todos sabem, a nossa prática de meditação sempre divide em duas partes. A primeira parte a gente vai fazer o quê? A prática da respiração profunda. Como eu sempre falo para vocês, na medida do possível, tente inserir, tente colocar essa prática da respiração profunda no seu dia a dia, nos seus hábitos, né? Ou quando você for fazer a sua oração, você vai ver o quanto que você fazer a prática da respiração profunda diariamente, como um costume bom, né, ou como uma rotina no seu dia a dia, isso vai te ajudar durante o seu trabalho, vai te ajudar no seu cotidiano, porque vai te trazer o quê? Tranquilidade, vai te deixar serena. Então, se acontecer alguma coisa, por exemplo, no seu trabalho, ou no trânsito mesmo, que você vê que vai te abalar, que te deixa um pouco agitado, mas quem pratica sempre a respiração profunda, esse controle ele é mais imediato. Então pode até ser que você fique um pouco agitado por determinada situação, mas você consegue retornar ao seu estado de tranquilidade e serenidade. E a gente sabe que o nosso coração, o nosso interior, como o mestre Rokal sempre dá aquele exemplo, né, da superfície de um lago. Quando a superfície de um lago está tranquilo, está sereno, ele reflete a imagem verdadeira do que está em volta. A mesma coisa, gente, quando a nossa cabeça está tranquila, quando está serena, a gente pensa melhor, a gente percebe a situação de forma mais clara, a gente decide de forma correta, porque a gente está tranquilo e está refletindo a situação real, né, do externo. Agora, quando a superfície de um lago está agitada, pode ver a imagem, por exemplo, de uma árvore que estiver refletida, ela fica distorcida, ela não está refletindo o quê?
a imagem verdadeira. Mesma coisa, gente, perceba, quando a gente está muito agitado, a gente está estressado, está afobado, muitas vezes a gente acaba decidindo de forma errada, a gente acaba se atrapalhando, não consegue perceber, né, a situação de forma adequada e acaba fazendo um monte de bobeira. Então, a importância de a gente colocar esse bom costume de fazer a oração, meditação, reflexão e a prática da respiração profunda para ajudar vocês no seu dia a dia a poder decidir de forma mais correta, a poder enxergar de fato a situação. E às vezes a gente faz uma tempestade num copo da água, a gente está agitado, às vezes é uma situação, uma bobeirinha ali, só que como você está agitado, então você observa aquela situação como se fosse algo muito grande, né? Algo que, nossa, é um problema enorme. Mas quando a gente está tranquilo, às vezes é só um probleminha, uma bobeirinha ali, mas quando você está tranquilo, você está de boa, você consegue resolver, aquilo lá não te abala, não te afeta e você consegue resolver da melhor forma possível. Então a prática da respiração profunda traz esse benefício para nós seres humanos. Então a gente vai fazer agora a prática da respiração profunda para a gente poder já tranquilizando o interior. Aí a segunda parte a gente vai conversar um pouquinho sobre esse ensinamento do mestre Rokal, sobre você é o autor da sua vida, e a gente vai fazer então a meditação reflexiva baseada então no tema do dia de hoje, tá joia? Então, como sempre, antes da gente fazer a nossa prática da respiração profunda, é importante o quê? A gente mexer os ombros, o pescoço, tirar qualquer tipo de tensão física, porque como eu sempre falo, essa tensão, o desconforto que a gente tem no físico, às vezes, sabe, assim, o pescoço está doendo um pouquinho, o ombro, acaba tirando a nossa atenção, a nossa concentração. Então, se a gente ia fazer a respiração profunda, a gente não se concentra, né, na entrada do ar, depois na saída, e mentalizar a luz fluindo, a gente não consegue ter esse foco, né, essa concentração, porque tem alguma dor. Então, por isso que é importante sempre vocês mexerem os ombros, pescoço. Se vocês estão de pé, sentar e quiser levantar um pouquinho, mexer as pernas, o importante é o que? Você tirar qualquer tipo de tensão, ficar bem relaxado, porque hoje já está no final do dia, né, vocês ou estão voltando do trabalho, ou já teve, né, seus afazeres, então às vezes a gente está um pouquinho cansado. Então agora que a gente já está com o corpo mais relaxado, está mais tranquilo, vamos sentar numa cadeira ou na poltrona onde vocês estiverem e manter a coluna reta, mas que é uma postura que é importante, né, ficar com a coluna reta, mas que não traga desconforto para vocês. Então a gente vai sentar com a coluna reta, vamos colocar as palmas das mãos voltadas para cima, apoiando suavemente nas suas coxas e vamos fechar os olhos suavemente. Então, a nossa prática da respiração profunda é sempre o quê? Inspirar o ar pelo nariz, leve esse ar até o baixo ventre, aqui até a região do abdômen, segura esse ar um pouquinho e solta esse ar suavemente pela boca. Cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. Faça isso bem assim de forma lenta, uma forma que seja confortável, que não deixe você com falta de ar, que não te dê desconforto. Então, faz no seu tempo, no seu ritmo, na hora de soltar o ar, pode soltar da forma assim, mais longo ou mais curto. O importante é que essa prática da respiração profunda você perceba que gradativamente está acalmando, está tranquilizando o seu interior, está deixando a sua cabeça mais tranquila, os seus pensamentos estão sendo organizados e também não te traga falta de ar, nenhum desconforto também. Então tem que ser uma coisa muito natural, que você perceba que essa respiração está te reenergizando, que você está se acalmando e que está limpando o seu interior. Então vamos fazer essa prática da respiração profunda. Vamos sentar com a coluna reta, mas que essa postura não traga desconforto para vocês. Então agora vamos inspirar o ar suavemente pela boca, pelo nariz, e solte esse ar suavemente pela boca. Então inspirem o ar pelo nariz, leve esse ar até o baixo ventre e solte esse ar suavemente pela boca. Cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, vou fazendo a prática da respiração profunda.
para ir tranquilizando e harmonizando o nosso interior. Ao inspirar o ar, mentalize que a luz do mundo celestial, uma luz dourada, ela vai entrando no seu corpo, através das palmas das suas mãos, através da sua cabeça. Essa luz vai dissolvendo todo o seu estresse, ela dissolve o seu cansaço, preocupações, medos, tristezas, infelicidade, tudo que for negativo, tudo que for pesado. Essa luz vai dissolvendo e vocês vão soltar isso suavemente pela boca. Inspire o ar pelo nariz, leve esse ar até o baixo ventre, e solte esse ar suavemente pela boca. Então mentalize que a luz do mundo celestial está fluindo, fluindo, fluindo para o seu interior. Mentalize que a harmonia do universo, a paz universal, está fluindo, fluindo, fluindo para o seu interior. A luz que está entrando no seu corpo, está eliminando, está dissolvendo todo o seu estresse, todo o seu cansaço, medos, preocupações, tristeza, infelicidade. Então, tudo que for negativo, tudo que é pesado, essa luz vai dissolvendo e vocês vão eliminando isso suavemente pela boca. Utilize a respiração para reenergizar, para recarregar o seu coração. Então, mentalize que a cada inspiração, a luz, a harmonia celestial vai entrando no seu corpo, vai purificando o seu coração, vai harmonizando seus pensamentos. Então mentalize, a paz universal está fluindo, fluindo, fluindo para o meu interior. A paz universal está fluindo, fluindo, fluindo para o meu interior. Inspire o ar pelo nariz. Leve esse ar até o baixo ventre. Solte esse ar suavemente pela boca. Agora vamos transmitir gratidão ao seu coração. Sintam gratidão pela vida, gratidão pela saúde, gratidão pelas coisas,
Gratidão pelas pessoas. Gratidão para o seu espírito guardião. E sintam gratidão a Deus. Então, transmita essa gratidão para o seu coração. Sintam gratidão pela vida, pela saúde, pelas coisas. Gratidão pelas pessoas. Gratidão pelo seu espírito guardião. Gratidão ao universo. E gratidão a Deus. E sintam profunda gratidão pela luz, pelos seres de luz e principalmente por Deus. Emane essa gratidão no seu coração, deixe que esse sentimento de gratidão flua constantemente para o seu interior. Agora, gradativamente, vamos estar retornando à respiração normal. Em 3, 2, 1. Como que foi a respiração profunda? Espero que tenham conseguido primeiro se energizar, recarregar o seu interior e acalmar e tranquilizar o seu coração, a sua mente, né? Que aqui dentro esteja em perfeita serenidade e harmonia no seu interior. Então, no dia de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o ensinamento do Mestre Ryokawa, na qual ele fala que nós somos autores, né, da nossa vida, ou seja, a única pessoa que pode decidir pela felicidade ou infelicidade da vida somos nós mesmos, a gente que tem esse poder, ou seja, a gente que constrói, né, a nossa vida. O Mestre Ryokawa fala, né, depende muito de como que você vai optar. Então, o seu dia, se vai ser feliz, se vai ser infeliz, se vai ser produtivo ou não, vai depender muito da sua decisão ou de como você vai criar o seu dia de hoje. Então, ele até recomenda todos os dias, ao acordar, quando você já define que o dia de hoje vai ser repleto de alegria, vai ser repleto de felicidade, vai ser um dia produtivo, vai ser um dia muito construtivo. E assim, a gente vê que todas essas coisas acabam dependendo da gente mesmo, como que a gente faz essas escolhas, principalmente como que a gente reage às situações que a gente vai tendo no decorrer do dia. Ele fala, né, que a gente pode deixar ou não o ambiente influenciar os nossos pensamentos. Pode perceber, quando uma pessoa ela tá feliz, ela tá alegre, sabe, ela tá de bem mesmo, né? Ela tá tranquila no seu interior, independente do ambiente que ela esteja, ela consegue manter essa postura, ela consegue manter esse estado, né, de alegria, esse estado espiritual, esse estado vibracional. Então, o que ele diz? Quando a gente consegue entender esse ponto ou esse ensinamento, ou seja, depende muito de como que está o seu estado de espírito, como está a sua mentalidade. Então isso, então o ambiente que a gente está, o local onde está, ele não vai interferir, porque é muito a sua escolha, é só como você está construindo esse seu estado, né, mental, esse estado vibracional. Ele fala aqui, o coração, ele escolhe sempre uma coisa ou outra. Como eu disse no começo hoje da prática da meditação, o ser humano não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, a importância de a gente se conscientizar e sempre estar consciente do que a gente está pensando, consciente das nossas escolhas, né? E ele fala que essa parte da gente decidir
que a gente vai pensar, ou a gente que decide quais são os pensamentos, é um dos pontos chaves, né, dos ensinamentos que o mestre Ryu Hokawa ele prega, porque cada um é criador da sua própria vida, ou seja, tudo, você pode perceber, tudo começa nesse ponto, quando a gente percebe que a gente que cria a nossa vida, nós que criamos, né, o nosso dia a dia, a gente que cria o que? Os nossos pensamentos, a gente que acaba pensando, então nós mesmos somos autores, né, da nossa vida. Porque realmente é mais fácil a gente muitas vezes culpar o ambiente, ou culpar as pessoas, ou as situações, né, que por conta, de repente, da nossa infelicidade. Só que o mestre Ryu Hokawa, ele não nega que muitas vezes essas influências externas acabam tendo influência, né, de como que a gente vai estar no nosso estado emocional, a nossa forma de pensar, tal. Tem sim, acaba tendo essas influências. Só que ele fala que, por exemplo, não é muito, é difícil, né? Por exemplo, a gente está com entusiasmo, por exemplo, quando a economia não está indo muito bem, ou quando o dia está muito chuvoso, está muito cinzento, a gente está, né, com aquele entusiasmo, ou a gente não sentir um pouco de tristeza quando a gente recebe uma crítica muito severa, ou quando alguma pessoa despreza a gente, é complicado a gente manter um estado positivo, né, um estado de alegria ou felicidade. Realmente isso é difícil, mas ele fala, a gente tem uma força interior nossa que muitas vezes está adormecida, a gente nem percebe, que consegue sim reverter essas situações, a gente consegue sim ter uma boa resposta, uma boa reação, mesmo quando o ambiente externo, algumas situações, elas queiram ter o quê? Uma influência negativa na gente. O que é essa força interior que muitas vezes está adormecida? É o que o mestre Ryu Hokawa sempre fala. A gente tem uma bola, a nossa essência é uma bola de luz. Por que a nossa essência é uma bola de luz? Porque a gente veio de Deus, a gente é filhos de Deus. E o que seria Deus? Vamos imaginar, Deus é uma enorme bola de luz, é uma enorme bola que tem muita luz, muita iluminação, tem muita força essa bola de luz. E como a gente é filho de Deus, então uma parte dessa grandiosa bola de luz reside dentro da gente. Então por isso que a gente tem força sim para superar essas situações, a gente tem força assim de mudar a nossa forma de pensar, a gente tem força assim para reagir de forma positiva e coerente, mesmo quando algumas situações são adversas, mesmo quando alguma situação é um pouco mais negativa, por conta dessa essência que nós temos aqui no nosso interior. Só que muitas vezes a gente não percebe e não deixa isso manifestar no nosso dia a dia. E quanto mais a gente se esforça em almejar, se aproximar, né, de Deus, o que acontece? Essa bola ou essa essência que a gente tem aqui, ela consegue sair. Então, quanto mais a gente se esforça em se aproximar no coração de Deus, então essa força ela também consegue se manifestar e você vai ter força para reagir de forma positiva. E além disso, quanto mais a gente se esforça em se aproximar de Deus, o que acontece? A gente não está refinando o nosso interior, a gente não está limpando. E quanto mais a gente consegue limpar, tirando as impurezas, quanto mais a gente consegue melhorar a qualidade das nossas vibrações, quem que vem ajudar a gente também? São os seres de luz, eles conseguem chegar perto da gente por conta da sintonia de vibração. Eles conseguem nos ajudar cada vez mais, nos proteger e nos orientar. Então a gente tem que despertar, se conscientizar dessa força que nós temos no nosso interior. E o que o mestre Ryu Hokawa fala em questão de felicidade ou infelicidade, essa parte de você ser autor da sua vida, que muitas vezes as pessoas que buscam a felicidade unicamente para elas, ou seja, elas só pensam nelas próprias, só elas serem felizes, o que acontece? Elas acabam tendo aquele comportamento de ficar cobrando essa felicidade das outras pessoas. Ou seja, elas ficam numa postura, num estado mental, num pensamento que ela tem que receber o carinho das pessoas. As outras pessoas são responsáveis em proporcionar felicidade a elas. Só que muitas vezes isso é inconsciente, né? Então ela não está percebendo que ela está com essa forma de pensar. Então quando a pessoa só pensa na felicidade dela, então ela quer que os outros façam ela feliz, que os outros agradem ela, enfim, ela busca sempre as coisas no externo. E muitas vezes quando a expectativa não é atendida ou a realidade não é
de acordo com a expectativa que a pessoa tem, o que acontece? Ela acaba ficando infeliz, ou ela acaba ficando com raiva, ela se entristece, então ela tem esse comportamento mais agressivo, que muitas vezes esse comportamento agressivo se transforma em raiva, infelicidade, acaba descontando nas pessoas. Por quê? Porque não atendeu à expectativa da pessoa. Então, uma pessoa que consegue viver de forma feliz no seu dia a dia, ela consegue ter essa postura mental de felicidade, ela consegue ser um bom autor da sua vida, construir uma boa vida. Mas Sri Roca fala quando ela realmente tem a consciência que a sua felicidade e a felicidade do outro é o que traz essa verdadeira alegria, traz essa verdadeira positividade. Porque a partir do momento que ela sabe que a felicidade da outra pessoa, a alegria da outra pessoa é a sua própria felicidade, é a sua própria alegria, o que acontece? Elas começam a se esforçar em proporcionar esse tipo de sentimento aos outros. Ou, por exemplo, através do seu trabalho, você se esforça para que o seu trabalho traga o quê? Felicidade, traga alegria para outra pessoa, porque você sabe que a alegria do outro é a sua própria alegria. Então, começa a ter esse esforço de fazer algo pelas outras pessoas. E quando você faz algo pelas outras pessoas, ou quando você faz esse esforço, o que acontece? A gente está emanando luz, ou seja, a luz interior que tem no seu interior, a sua essência, ela começa a se propagar. Então, quando a gente tem essa postura, é dessa forma que a gente consegue trazer luz, a gente consegue iluminar o mundo terreno, a partir do momento que, primeiro, nós somos autores da nossa vida. Então, e a gente consegue sim ter uma boa reação, mesmo quando o ambiente externo está negativo, mesmo quando algumas pessoas falam alguma coisa que deixa a gente triste, mas a gente consegue reagir. Por quê? Porque a gente tem essa bola de luz, esse pedaço de Deus dentro da gente. Então, quando a gente sabe que tem esse pedaço ou essa parte de Deus dentro da gente, a gente sabe que a gente tem uma força muito maior dentro da gente, só que a gente não está conseguindo manifestar. A gente manifesta quando? A partir do momento que a gente tem essa crença, ou você percebe de fato que a felicidade das outras pessoas é a sua própria felicidade. Então, quando você quer trazer essa felicidade para as outras pessoas, você se esforça em o quê? Doar amor. Você se esforça em fazer a outra pessoa feliz e não está cobrando. Você não tem essa postura de cobrança, tem sim de doação. E isso faz o quê? A gente manifestar a nossa luz interior. Por isso que dessa forma que o Mestre Sri Roca fala, que a gente consegue sim iluminar o mundo terreno. É dessa forma que a gente consegue o quê? Clarear, né? Muitas vezes um ambiente que estiver na escuridão, uma pessoa que estiver carregar não digo, mas ela estiver, né, com a energia negativa, ela estiver mais assim, triste, mas com essa sua luz interior, com essa sua postura, a gente consegue propagar essa luz, então essa essência, a parte de Deus que está dentro de você, você consegue propagar então para o mundo terreno. E o Mestre Sri Roca fala, né, que é importante que a gente viver sempre com essa postura de você querer disseminar essa luz do seu interior através do que de proporcionar felicidade para as outras pessoas. E vocês podem ter certeza, quando vocês optarem por esse caminho, quando vocês colocam em prática esse ensinamento, o quanto de felicidade vocês vão ter no seu cotidiano, o quanto que viver uma vida na base de atos de amor, de ser altruísta, vai fazer com que realmente o seu caminho da felicidade ela começa a se abrir. O caminho do seu sucesso, da sua felicidade, ele começa a abrir na sua frente. Por quê? Porque está manifestando a essência de Deus que está dentro de você. Então, no dia de hoje, a gente vai fazer a prática da meditação reflexiva para a gente poder, então, analisar, poder refletir como que a gente está reagindo em relação à nossa vida, se a gente está conseguindo construir uma vida, né, de felicidade e de positividade. Mas antes da gente entrar para a prática da meditação reflexiva, vamos fazer a oração para o nosso Espírito Guardião e ao Espírito Guia, para que eles possam te proteger e te orientar durante a meditação reflexiva. Nosso Espírito Guardião, ou nosso Anjo da Guarda, ele sempre está perto da gente, sempre nos momentos que vocês precisarem de ajuda, nos momentos que vocês precisarem de alguma orientação, ele vai estar ao lado de vocês. Só que a gente precisa o quê? Tentar sintonizar com eles. A gente sintoniza como? Conforme a gente vai purificando o nosso interior, conforme a gente vai o quê? Lapidando
a nossa essência, porque aí a gente vai ter que o quê? Estar na mesma vibração com eles. Por isso que é importante a gente sempre estar fazendo reflexão, fazer as orações, para a gente poder então refinar as nossas vibrações e assim poder se conectar com ele. Então agora a gente vai fazer a oração para a gente poder acalmar e para poder receber então as orientações do nosso Espírito Guardião. Então vamos então à oração, em seguida a gente entra para a prática da meditação reflexiva. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estais dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estais bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia, ajudai-me no aprimoramento dia a dia. Lapidai o meu coração dia a dia. Guardai de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para a melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Muito obrigada. Então agora vamos sentar com a coluna reta, mas que essa postura não traga desconforto para vocês. Podem estar colocando as palmas das mãos voltadas para cima e cerrando os olhos suavemente. Imagine, mentalize que o seu espírito guardião, seu anjo da guarda, está perto de vocês para poder te orientar, para poder te ajudar durante a meditação reflexiva. A ajuda normalmente pode ser alguma ideia, alguma inspiração, alguma imagem, mas não fique muito preocupado em querer receber. Faça a meditação reflexiva bem calmo, bem sereno, assim, bem tranquilo. E no momento certo, às vezes vem essas ajudas e vocês vão perceber, porque é sempre alguma coisinha que vai encaixar, você vai ter essa percepção. Então faça de forma bem tranquila, bem serena, que vocês vão receber essas orientações. Mas não fiquem muito apegados, né, em querer receber então essas orientações. Então vou entrar agora para a prática da meditação. Então vamos acalmar mais uma vez o nosso coração. Inspirem o ar pelo nariz. Leve esse ar até o baixo ventre. E solte esse ar suavemente pela boca. Então vamos fazer a nossa primeira prática da meditação reflexiva. Você tende a buscar a felicidade em fatores externos? Por exemplo, acha que vai ser feliz se ficar rico, se tiver instrução superior, ou em morar em determinado lugar, etc. Você tende a buscar a felicidade em fatores externos? Por exemplo, acha que vai ser feliz se ficar rico, ou se tem alguma instrução superior, ou morar em determinado lugar. Então vamos fazer primeiro essa prática da meditação reflexiva.
procure descobrir características de Deus dentro de si, meditando. Agora, procure descobrir as características de Deus que tem dentro de si. Reflita sobre a sua vida e agradeça a Deus o muito que Ele tem lhe dado e o muito que Ele o ama. Você pode encontrar a felicidade brotando dentro do seu coração. Reflita sobre a sua vida e agradeça a Deus o muito que Ele tem lhe dado e o tanto que Ele lhe ama. Você pode encontrar a felicidade brotando dentro do seu coração. Vamos estar encerrando a meditação reflexiva. Então vamos agradecer ao nosso Espírito Guardião, nosso Anjo da Guarda, por ele ter nos orientado e nos protegido durante essa meditação. Como que foi a meditação? Espero que tenham primeiro reconhecido as boas características que tem dentro de vocês, né, que vocês realmente têm uma força ilimitada dentro de vocês, porque a gente tem a parte de Deus está dentro da gente, e ver a felicidade brotando quando a gente percebe que a gente recebe bastante de Deus, né, que as coisas que Ele nos proporciona diariamente para a gente poder viver, né, fazer nosso aprimoramento espiritual, isso é a manifestação do amor dele. Muitas vezes a gente não percebe que a gente está rodeado de coisas boas, né? Então depende muito da nossa mentalidade,
de como que a gente enxerga o nosso dia a dia. Tem um exemplo que o mestre Ryoka fala no poema, que é muito legal, e tem no livro também As Leis de Aço, que fala sobre o gatinho que fica correndo atrás do rabo dele. Ele acha que a felicidade é ele conseguir pegar o rabinho dele. Só que ele não consegue, porque fica girando, girando. Até que um outro gato mais sábio, mais experiente, fala para ele que não adianta ele ficar correndo. Vai fazendo as suas coisas, vai caminhando, vai vivendo a sua vida, que a felicidade naturalmente vem. Quando o gatinho para de ficar correndo atrás do rabo e realmente ele começa a seguir em frente, o rabo naturalmente vai atrás do gatinho. Então é a mesma coisa, gente. Às vezes a gente fica querendo buscar felicidade ali, quando acontece isso. Não, simplesmente viva a sua vida, faz o que você tem que fazer diariamente, esforce-se em manifestar essa luz que tem no seu interior, que você vai ver que a felicidade vai vir naturalmente no seu dia a dia, você vai viver de forma feliz no seu dia a dia, e isso que vai proporcionar você ser o grande autor da sua vida. Então lembre sempre dessa historinha do gatinho que fica correndo atrás do rabo. Pode ser felicidade, pode ser prosperidade, pode ser saúde, qualquer coisa, mas se a gente ficar sempre correndo atrás, a gente não vai conseguir alcançar. Faça o que você tem que fazer, se esforce diariamente, que o resultado vem. Todo esforço vem o resultado, a gente sabe, por causa da lei da causa e efeito. Muitas vezes, hoje, às vezes a gente fica desanimado, às vezes a economia não está muito legal, o mundo está meio esquisito, mas vamos fazer o que a gente pode fazer no dia de hoje, vamos trabalhar o que a gente puder fazer, dar o seu máximo todos os dias para a gente não ter nenhum arrependimento. Esse esforço contínuo, esse esforço diligente que a gente faz no nosso dia a dia, vai proporcionar um grande resultado, um grande sucesso na vida de vocês. Tudo depende da sua escolha, de o que você vai pensar, o que você vai escolher, o que você vai decidir no dia de hoje, tá joia? Então a gente vai estar encerrando a prática da meditação do dia de hoje. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Eu estava vendo aqui no chat, tem uma sugestão, né, de modificar o horário. Muito obrigada pela sugestão. Para esse ano a gente não vai conseguir modificar, porque dezembro já está fechado, né, nossa programação, mas quem sabe para 2021 eu vou conversar aqui com o pessoal e a gente tenta então achar um bom horário. Então, muito obrigada pela sugestão. Lembrando que amanhã às 9 horas a gente tem a oração da manhã aqui pelo Templo Local Oeste de São Paulo, e no sábado, quem estiver em São Paulo e estiver aqui na região da Oeste, após a sessão de cura, a gente vai ter a exibição do documentário Vivendo a Era dos Milagres, um documentário muito legal, na qual tem 12 histórias de fé, 12 histórias de milagres que aconteceram com as pessoas, que são membros da Rap Science, que através da oração, através da fé delas, elas conseguiram manifestar grandes milagres na vida delas. Então convido todos vocês, quem estiver aqui em São Paulo, morar aqui perto da região da Oeste, vem aqui participar da sessão de cura e depois vem assistir o documentário com a gente. Então agora lá na atividade lá do Templo Shoshinkan, o diretor Kenji Murata vai estar falando sobre, ele vai mostrar um trechinho sobre esse documentário, ele vai falar sobre milagres lá na atividade. Então quem tiver um tempinho pode ir lá no canal do Templo Shoshinkan. E assim a gente encerra a atividade do dia de hoje. Muito obrigada pela presença, a participação de todos vocês. Que vocês tenham uma excelente noite e eu vejo vocês amanhã então na oração da manhã. Muito obrigada.